Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Enfim, parte 2 do nosso vídeo, né, de como está fazendo esse lindo chaveiro com porta-retrato, tá? Na parte 1 do vídeo, a gente tinha feito a nossa base do nosso quadro, que é as costas do nosso quadro. E agora, hoje aqui, a gente vai fazer a moldura, que é essa parte aqui da frente das laterais, tá? E para fazer é muito fácil e é muito simples, tá? Então, ó, já fiz aqui a primeira parte e a segunda parte eu já vou iniciar aqui junto com vocês. Eu tinha falado também no final do vídeo que era essa base aqui, eu sempre deixo uma sobrinha nas laterais, tanto em cima quanto embaixo e também aqui nos lados, tá? Sempre essa sobrinha aqui quando a gente vai depois colocar a nossa foto com facilidade, certo? Então, para iniciar, eu vou pegar o meu pedaço maior, tá? De 240 centímetros e já passei aqui por dentro da minha agulha para me dar continuidade, certo? E para iniciar, eu inicio sempre com 4 pérolas da número 3, que é a número 3 que a gente está trabalhando, né? As pérolas da número 3. Ó, então eu coloquei 4 pérolas, certo? Da número 3 e eu vou levar até o final do meu fio. Nesse início vai ser ruim da gente trabalhar, porque o fio tá muito grande, tá? Mas depois ele vai diminuindo e vai ficando melhor. Eu prefiro fazer grande do que ficar emendando o meu trabalho, tá? Então, é só ter um pouquinho de paciência. Coloquei as 4, levei até a pontinha, até a outra ponta do meu fio. E aqui eu só vou amarrar aqui agora pra gente fazer, então, a nossa cabecinha de Mickey, tá? Nesse início, a gente sempre inicia com uma cabecinha de Mickey. Dei um nozinho, aqui eu já dou 2 aqui de uma vez pra adiantar o processo, tá? Já dou 2 nozinhos e já aperto bem. Com o outro lado da minha agulha, eu vou entrar por dentro dessa pérola aqui, ó, que tá do ladinho do meu nó, eu já entro com a minha agulha, certo? E eu ando à frente por dentro de 2 mais ou menos, tá? Porque daí a gente dá continuidade aonde não tem o nozinho para não ficar atrapalhando também, tá? Ó, vou tentar esconder aqui. E já entro por dentro de mais uma à minha frente, certo? 2 no total. E aqui a gente dá continuidade. Então, ó, deixa eu tentar puxar aqui. Puxei, certo? E vou entrar por dentro de mais uma ainda. Então, no total, eu entrei por dentro de 3, tá? Porque essa daqui onde tem um nozinho vai atrapalhar depois. Então, eu prefiro entrar onde não tem o nozinho, onde a gente vai trabalhar, tá? Então, passei, ficou assim. Agora, essa pontinha que sobrou, que a gente amarrou, sempre fica uma pontinha. Eu vou cortar ela pra me dar continuidade agora aqui, tá bom? Ó, então ficou assim uma cabecinha de Mickey. Gente, muito barulho nessa rua. Complicado gravar. Então ficou assim uma cabecinha de Mickey, certo? Agora aqui a gente vai iniciar sempre trabalhando de 2 em 2, igualzinho a gente iniciou aqui, tá? Porém, a gente só vai fazer a moldura, a gente não vai fazer ela fechada assim, a gente só vai fazer as partes das laterais. Então, coloca aqui no meu fio, na minha agulha, mais 2 pérolas da número 3, certo? E da onde está saindo o meu fio, eu volto por trás novamente, tá? Então, aqui, da onde está saindo meu fio, eu volto por trás. Eu tô tentando gravar esse vídeo cedo, gente, então é por isso que tá pegando essa sombra aqui, tá? Sempre que eu abro a janela, aí tem as árvores ali na frente e fica pegando essa sombra que não tem como evitar. Mesmo com a ring light, não tem como evitar. Então, aqui é só puxar, tá? Então, coloquei as 2 e vou puxar, tá? Sempre formando assim, ó, quadradinhos. Vou virar desse lado que fica mais fácil pra mim, do meu lado direito, certo? Pode ver que o meu fio está saindo aqui, ó, no meio dessa daqui, tá? Eu vou subir com a minha agulha por dentro de 2 pérolas acima, tá? Então, aqui, ó, subo por dentro das 2 pérolas que eu coloquei no meu fio, eu subo, passo por dentro delas novamente e vou colocar agora novamente mais 2 pérolas da número 3. Ó, coloquei mais 2 pérolas, certo? E vou fazer aqui o mesmo processo. Meu fio está saindo aqui e eu simplesmente volto por trás novamente, da onde meu fio está saindo, ó. Só volto por trás das 2, tá? Ó, da onde está saindo eu volto por trás e aqui eu vou puxar. Igual eu falei, o fio tá enorme, mas é assim mesmo, ó. Puxei e ficou outro quadradinho. Subo com a minha agulha sem colocar pérola nenhuma, eu subo por dentro dessas 2 aqui do topo que eu acabei de colocar. Então, aqui é só subir, sem segredo, ó. Só tô subindo e aqui eu vou repetir o mesmo processo, colocando mais 2 pérolas da número 3 no meu fio. Ó, coloquei mais 2 e volto por trás novamente, tá? Então, aqui é só voltar por trás da onde está saindo meu fio, que seria essas 2 aqui, certo? Ó.
e vou puxar. Até encostar lá no meu trabalho, puxei, ó, ficou assim, ó, tá? Mais um quadradinho, já virei desse lado direito. E agora aqui eu subo por dentro das duas que eu acabei de colocar e vou dar continuidade, certo? Ó, subo por dentro dessas duas pra me dar continuidade lá em cima, certo? Então, aqui, deixa eu ver quantas carreirinhas a gente tem. A gente vai repetir a quantidade de vezes que a gente fez da outra vez. Ó, então aqui a gente já tem 5 carreirinhas, então eu conto assim, ó, sempre de 2 em 2. 1, 2, 3, 4, 5. E eu preciso de fazer o mesmo processo até dar, no total, 10, tá? Então, 10 carreirinhas. Eu vou repetir aqui novamente o processo até dar 10, depois eu volto aqui junto com vocês. Ó, gente, então já adiantei o vídeo, fiz 10 carreirinhas, igual eu falei pra vocês, ó, contando assim de 2 em 2 até aqui, essas últimas duas eu coloquei 10, certo? Fiz 10 vezes isso. Agora, pode ver que eu já fiz todo o processo de colocar as últimas duas e já saí aqui na ponta, tá? Aqui por dentro dessa última aqui do topo. Agora, eu vou deitar a minha carreirinha dessa forma aqui, ó, porque a gente vai trabalhar com ela deitada. E agora, eu só vou trabalhar, ó, de 2 em 2 subindo, só subindo. Então, eu vou fazer 16 vezes no total aqui, ó, subindo pra cima. Aqui eu já tenho, ó, eu conto a partir dessas duas primeiras aqui. Então, já tem 1, 2 carreirinhas, então, eu preciso fazer no total 16. Então, eu vou colocar aqui novamente, sempre trabalhando de 2 em 2. Ó, então, eu coloquei mais 2, certo? E vou subir. Então, da onde está saindo o meu fio, que é aqui por dentro dessas duas, eu vou descer por dentro, ó, de uma aqui, ó. Somente por dentro de uma, eu desço dessa forma aqui, ó. Então, assim, o processo vai ser sempre assim. Desço por dentro de uma, ó, do ladinho de onde está o meu fio. Gente, é muito barulho de cachorro, vocês não têm noção. Ó, então, aqui do ladinho de onde está, né, de onde está saindo o meu fio, eu desço somente por dentro de uma e vou puxar. Puxo todo o meu fio, certo? Ó, e vai ficando assim, quadradinhos. Agora, aqui do ladinho, eu jogo pra cá do meu lado direito, eu subo por dentro de duas acima. Então, ó, só subir por dentro de duas dessa forma aqui, ó, pra mim já sair lá no topo e dar continuidade, colocando novamente no meu fio mais duas, certo? E vai ficando assim. Ó, então, eu coloquei mais duas e vou fazer aqui o mesmo processo. Da onde está saindo o meu fio, certo? Aqui do ladinho, eu desço, ó, do lado onde está o meu fio, eu desço somente por dentro de uma, tá? Dessa forma aqui, vou puxar minha agulha, meu fio, centralizei, ó, deixando assim, quadradinhos. Agora, aqui, jogo minha linha, meu fio pro lado, do meu lado direito e subo por dentro de duas, tá? Então, por dentro dessas duas aqui, ó, eu subo sem colocar pérola nenhuma para me sair lá no topo e dar continuidade, tá? Então, fiz isso, eu vou colocar mais duas. Ó, coloquei mais duas novamente. Da onde está saindo o meu fio, eu desço somente por dentro de uma, tá? Ó, desço por dentro de uma somente. Vou puxar minha agulha, toda a minha linha, organizo, ficando assim um quadradinho. Sem colocar pérola nenhuma, eu subo por dentro dessas duas aqui do meu ladinho, tá? Então, aqui, ó, já entro com a minha agulha, com o meu fio por dentro dessas duas, subindo. E vou dar continuidade aqui novamente no topo. Vou adiantar o vídeo, que é o processo sempre o mesmo. Então, até aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Eu preciso de fazer no total 16, tá? Carreirinhas, que é o mesmo tamanho da nossa base. Aqui, então, eu coloquei 10 carreirinhas e aqui na minha lateral de altura eu vou colocar no total 16. Quando for na última carreirinha, eu volto aqui junto com vocês. Ó, gente, então já adiantei o meu vídeo, igual eu falei pra vocês, eu fiz 16 vezes daqui e até aqui, contando com as duas últimas do final, certo? Agora o meu fio, pode ver, ó, que eu já estou saindo com o meu fio por dentro dessas duas aqui da ponta, ó, por dentro dessa daqui. E agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar, só vou andar com a minha agulha sem colocar pérola nenhuma, por dentro dessas duas aqui que está deitado, ó. Então, eu deitei a minha lateral dessa forma e ando, ó, do ladinho de onde está o meu nó, eu ando aqui à frente por dentro de duas, tá? Dessa forma aqui. E aqui eu vou dar continuidade. Vou colocar no meu fio agora, ó, está saindo por dentro dessa segunda meu fio, coloco mais duas pérolas. Ó, coloquei mais duas pérolas, dá 3,
certo? Da onde está saindo meu fio, eu volto por trás das duas novamente. Então, da onde está saindo meu fio, volto por trás, ó, das duas, tá? Ó, dessa forma aqui, e vou puxar, tá? Porque a gente vai fazer a nossa parte aí da largura do nosso quadro, certo? Ó, puxei ficando um quadradinho dessa forma. Agora, aqui da onde está saindo a minha linha, o meu fio, eu subo por dentro dessas duas aqui lá do topo. Então, ó, vou virar aqui, que eu falo pra vocês que eu gosto de trabalhar sempre com o meu lado direito. Então, da onde está saindo o meu fio aqui do meio, eu já entro por dentro dessas últimas duas que eu acabei de colocar, tá? Ó, jogando o meu fio pra lá, dessa forma aqui. E vou puxar. Agora, sempre trabalhando de duas em duas aqui novamente. Coloco mais duas pérolas no meu fio. Ó, coloquei mais duas pérolas no meu fio. Gente, tá muito escuro aqui, mas realmente não tem o que fazer. E eu vou fazer aqui o mesmo processo, tá? Então, da onde está saindo o meu fio, eu simplesmente volto por trás novamente, que seria essas duas últimas que eu coloquei. Eu só volto por trás, certo? Ó, voltei por trás e vou puxar todo o meu fio. Vou virar desse lado para ficar mais fácil, meu lado direito, certo? Ó, puxei e ficou assim, ó, um quadradinho. Ó, vai ficando assim um quadradinho. O meu fio está saindo aqui nessa do meio. E aqui, para dar continuidade, sem colocar pérola nenhuma, eu subo por dentro dessas duas últimas que eu acabei de colocar, tá? E sempre o mesmo processo. Agora, aqui, novamente, eu vou adiantar o vídeo, que o processo é sempre o mesmo, tá? Então, a quantidade que vocês vão fazer vai ser 10 também. Então, eu contando dessas duas primeiras aqui, eu conto 1, 2, 3, 4. Até aqui tem 4. Então, eu preciso fazer no total 10. Então, sempre repetindo o mesmo processo, eu vou fazer até dar 10 vezes. Ó, gente, então voltei aqui, adiantei aqui novamente, igual eu falei pra vocês aqui, no total eu fiz 10 novamente carreirinhas, tá? Desse outro lado aqui, que seria a nossa outra lateral. Então, contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, sempre de duas em duas, até aqui, até essas duas últimas, eu fiz 10 carreirinhas, meu fio já está saindo por dentro dessa última aqui virada, ó, pra base, certo? Ó, por dentro dessas duas últimas virado pra base. Agora, eu vou deitar essa aqui que a gente está trabalhando, ó, deita essa lateral, e agora a gente vai dar continuidade com essas duas aqui, tá? Com essas duas últimas aqui. Então, se meu fio está saindo, eu já coloco duas, e vou fazer outra carreirinha pra gente fechar aqui a nossa moldura, tá? A gente precisa fechar, e eu preciso de, no total, 16, já contando com essas duas primeiras, e com essas duas últimas também, tá? Eu preciso que dê 16 carreirinhas. Então, aqui, novamente, para dar continuidade, eu coloco duas no meu fio. Ó, coloquei duas pérolas no meu fio, certo? Da onde está saindo o meu fio, eu desço por dentro dessa segunda aqui para baixo, somente por dentro de uma. Então, aqui do ladinho onde está o meu fio, eu desço aqui, ó, por dentro somente uma para baixo, ó, dessa forma aqui, tá? E vou puxar minha agulha, centralizando essas duas pérolas em cima, tem que ficar bem retinha, bem quadradinho, ó. Centralizei e vai ficando assim. Agora, desse outro lado, eu subo por dentro de duas, tá? Pra mim sair aqui, pra mim fazer o mesmo processo aqui novamente, colocando no meu fio mais duas. Ó, então, coloquei mais duas pérolas, certo? Da onde está saindo o meu fio aqui, tá? Eu volto descendo por dentro de duas e depois eu subo por dentro de duas. Desço por dentro de uma somente, depois eu subo por dentro de duas. Tá? Sempre o mesmo processo. E aqui eu vou puxar, ó, centraliza essas duas pérolas. E aqui do ladinho agora eu subo por dentro dessas duas aqui, ó, do lado, certo? Pra subir eu sem colocar pérola nenhuma, eu subo por dentro de duas. E agora aqui sempre o mesmo processo. Eu vou adiantar, tá? Eu vou fazendo, lembrando que a gente já está contando com essas duas últimas para dar 16, tá? Então, eu vou fazer até chegar aqui a quantidade que eu preciso, depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que a gente vai emendar aqui, ó, nossa moldura, como que a gente vai fechar, tá? Ó, gente, então, voltei aqui, já adiantei o vídeo, fiz a outra parte aqui, ó, outra lateral, então, até aqui, igual eu falei pra vocês, tem que dar 16 também. Pra ficar aqui, ó, esses dois lados por igual, o mesmo tamanho, tá? Agora tá meio estronchadinho, mas depois vai ficando bem legal, depois na hora que a gente for costurando, certo? Então, aqui a gente vai emendar, ó, a nossa moldura já pra fechar dessa forma aqui. Então, onde meu fio está saindo, eu vou subir aqui, ó, eu vou subir por dentro de uma, ó,
Vou subir por dentro das duas aqui, ó, dessa outro lado aqui, dessa ponta, o mesmo lado que está saindo meu fio, eu subo na mesma pérola, vou descer por dentro dessa próxima aqui do ladinho. Falei duas, mas eu acho, eu prefiro aqui mesmo, que ali vai ter o meu nozinho e vai ficar estrovando também, tá? Então, aqui eu já desço, ó, por dentro de uma somente, tá? Aqui do ladinho, ó, eu desço com a minha agulha. E aqui é só puxar bem o fio agora, tá? Ó, então, aqui a gente puxa o nosso fio, deixa eu organizar aqui. Eu puxo bem o fio, certo? Passa minha agulha pra cá, porque daí fica mais fácil. Ó, puxei, ó, e vai ficar assim, ó, desci aqui com a minha linha, e agora aqui, da onde está saindo a minha linha, que é por dentro dessa daqui, eu desço aqui novamente, por dentro dessa outra aqui, ó, dessa uma aqui, ó, tá? Que é essa daqui que a gente acabou de fazer, da nossa lateral, desço por dentro somente de uma, e vou puxando o meu fio, porque aqui a gente só vai costurando, descendo e subindo, pra costurar, não tem segredo, tá? Dá uma desenrolada na linha, mas isso acontece. Ó, descendo e subindo, eu vou fazer isso umas 2 vezes, tá? Só pra ficar firme, tá? Ó, descendo e subindo e o fio vai assim, ó, saindo e voltando, tá? E aqui do ladinho eu subo novamente mais uma vez, tá? Então, aqui do ladinho, de onde está o meu fio, eu vou subir novamente por dentro dessas duas, ó, dessas duas aqui, de onde está saindo o fio, eu subo. Ó, subi e agora tá saindo aqui por dentro dessa aqui, ó, dessa segunda pérola aqui, certo? E eu já saio aqui, ó, nessa aqui da pontinha, porque aqui a gente já vai dar início à nossa costura. Aqui tem um nozinho, passa do ladinho para respeitar esse nozinho, tá? Aqui na pontinha. E agora aqui a gente vai dar continuidade, não vou arrematar agora, porque a gente já vai dar continuidade costurando nossa moldura aqui, ó, no nosso quadro, tá? Dessa forma aqui, ó. Ela vai ficar uma em cima da outra. Então, a gente vai costurar somente essas laterais aqui, ó. Só as laterais. Eu vou deixar assim, ó, uma pérola do ladinho da outra. E aqui a gente só vem costurando, não tem segredo. Costurar é muito fácil, gente. Ó, eu sempre vou descendo e subindo de uma pérola para a outra. Então, aqui, ó, desse lado aqui esquerdo que está saindo meu fio por dentro da minha moldura, aqui no meu quadro, eu desço, ó, por dentro da mesma pérola descendo, tá? Então, aqui eu desço, tá? Emendando assim, ó. Aí vai ficar assim, ó. Emendado assim, ó, um no outro. Aí aqui novamente, ó, na mesma pérola aqui do outro lado, eu vou subir novamente. Eu descendo e subindo, ó. Então, agora eu subo novamente por dentro dessa mesma aqui da lateral que a gente está trabalhando, certo? Puxo bem meu fio. Agora, aqui do outro lado, eu vou descer por dentro de duas, tá? Novamente. Então, ao invés de descer por dentro de uma, eu desço por dentro de duas. E é sempre o mesmo processo, tá? Independente se tem a viradinha ou não. Desço por dentro de duas novamente, puxo bem meu fio. Agora, aqui, eu subo por dentro de uma, tá? Aqui do ladinho, às vezes fica bem apertadinho aqui, mas a gente consegue passar aqui a nossa agulha. É bom trabalhar sempre com a agulha mais fina que vocês tiverem, que a pérola 3 é muito fechadinha. Então, subo por dentro de uma, do outro lado, certo? Vou puxar aqui meu fio, puxo bem meu fio, que ele ainda tá grande. Ó, puxei meu fio, certo? E agora aqui, desse outro lado, eu vou descer por dentro de duas, tá? E agora o processo é sempre o mesmo, ó. Desse lado eu desço por dentro de duas, do outro lado eu subo por dentro de uma. Depois do outro lado eu desço por dentro de duas e assim por diante, tá? Ó, puxei e vai ficando assim, ó, todo bem costuradinho. Então, aqui a mesma coisa, desse subo. Então, subo por dentro aqui do lado, aqui, ó, de onde está o meu fio, tá vendo? Ó, na mesma direção, eu vou subir por dentro somente uma, tá? Então, aqui do ladinho, eu subo por dentro somente uma, ó. Vocês viram como tá bem apertadinho? Isso acontece, gente. Ó, então, subo aqui por dentro de uma somente, ó. Certo? Vou puxar o meu fio. E na hora de descer aqui, eu jogo aqui do outro lado novamente. E na hora de descer, eu vou descer por dentro de duas, tá? Ó, então, desço por dentro de duas, certo? Desço por dentro de duas do meu lado direito. E do meu lado esquerdo, eu subo por dentro de uma, tá? Da mesma direção que está o meu fio aqui, ó. Tá aqui? Então, aqui desse lado, eu subo por dentro de uma e depois eu desço por dentro de duas. Sempre o mesmo processo, eu vou adiantar o vídeo, que é sempre a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, independente se tiver viradinha aqui, é a mesma coisa. Ó, então agora eu vou adiantar o meu vídeo, tá? Até chegar aqui, porque aqui a forma de costurar é diferente, porque pode ver
que ela tem os furinhos pra cima, tá vendo? Pra fora. Então, aqui a forma de costurar é diferente. Então, eu vou adiantar o vídeo até chegar aqui, ó, nessa última, essas duas últimas aqui, e eu volto aqui como que a gente vai, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer, como que a gente vai costurar essa parte de baixo. Ó, gente, então voltei aqui, ó, já adiantei todo o meu processo, tá? Fiz, então, costurei, ó, toda essa minha lateral, ó, tá vendo? Entrando e saindo, ó. E eu costurei todas as pérolas, ó, uma do ladinho da outra, dessa forma aqui. E agora aqui chegou na viradinha, a gente vai fazer essa parte baixa aqui, tá? A gente vai costurar essa parte baixa da nossa moldura. Então, pode ver que meu fio, ela chegou aqui, ó, nessa última aqui da lateral. Barulho, né, gente? Como sempre, né? Então, pode ver que meu fio está saindo por dentro dessa última aqui, ó, tá? Essa última aqui da minha lateral, tá? Essas duas últimas aqui, certo? Agora eu vou virar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. A gente vai dar continuidade costurando uma na outra, ó. Então, dessa forma. Então, do lado que está o meu fio aqui, lá do outro lado eu jogo por dentro, ó, descendo por dentro de uma somente, ó. Então, na mesma direção, eu jogo lá do outro lado, ó, e vou puxar aqui, ó. Tá, ó, puxando, puxando, puxando meu fio, tá? E vai ficar assim, ó, costuradinho uma na outra. Agora, aqui do lado onde está o meu fio, eu subo aqui, ó, do ladinho, eu vou subir por dentro de outra pérola que está aqui do meu ladinho, certo? Ó, então aqui, ó, do ladinho de onde está o meu fio, eu subo por dentro dessa pérola aqui do lado, certo? Ó, puxo meu fio, sempre puxando bem o fio. E agora eu desço aqui do outro lado da minha moldura, eu desço novamente, ó. Da minha base, ó, eu desço simplesmente, ó, do ladinho, de frente aqui, ó. Eu vou descer pra baixo novamente. Agora, eu venho aqui novamente e vou subir por dentro de mais uma aqui, ó. Ó, eu vou descer aqui, ó, subindo novamente por dentro, ó. De baixo para cima, eu subo por dentro dessa daqui, ó, que tá do lado onde está saindo o meu fio. E vou puxar. Agora, aqui do outro lado, eu desço, ó, essa que tá de frente, eu desço por dentro somente uma, ó, tá de frente aqui com ela, eu desço por dentro dela, certo? Fiz isso, agora do outro lado, aqui do ladinho, eu vou subir com a minha agulha, ó, que tá aqui do ladinho mesmo, ó, de onde está saindo meu fio, certo? Eu vou subir aqui com a minha agulha, sem segredo nenhum. Então, ó, subo aqui, ó, do ladinho. E vou saindo aqui, ó, aqui em cima, e vou descer agora por dentro dessa aqui, ó, que tá de frente daí, tá? Daí eu desço aqui, ó, ela tá meio viradinha, ó, e eu desço com essa que tá aqui, ó, de frente, certo? Puxo meu fio e aqui repetindo o mesmo processo, do outro lado eu subo por dentro de uma, e lá na frente eu desço por dentro de uma. Depois do ladinho eu subo e do ladinho eu desço. Ó, e agora eu vou descer por dentro dessa daqui, certo? Costurando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Eu subo, desço por dentro de somente uma, tá? E a mesma coisa aqui do outro lado, subo. Ó, então aqui do ladinho eu subo, certo? Deixo centralizado aqui a minha agulha. Vou puxar meu fio. E aqui do ladinho de frente aqui, ó, de onde está saindo meu fio de frente, eu vou descer por dentro dessa próxima aqui, ó. Tá? Então, aqui é só descer, ó. Aqui do ladinho mesmo, onde que tá de frente. Eu vou descer, certo? Do outro lado, eu vou subir, ó, subo. E de frente eu desço, tá? Vou adiantar o vídeo até chegar por dentro dessas duas últimas aqui. Ó, gente, então costurei até essa última aqui que eu falei pra vocês, ó, fiz todo o processo costurando, ó, uma na outra, ó, entrando e saindo, subindo e descendo por dentro somente uma pérola, tá? E, ó, de pertinho ela ficou assim. E eu tô saindo aqui, ó, por dentro dessa última aqui, pérola da lateral, tô subindo e agora eu vou descer por dentro dessa última aqui. Então, desço assim, ó, por dentro dessa última, tá? E vou dar continuidade a essa outra lateral, fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui novamente. Então, aqui eu só desço com o meu fio, certo? Ó, então, agora aqui vai ser diferente a forma de costurar, vai ser da mesma forma que a gente iniciou. Então, desci por dentro de uma, certo? Subo aqui, ó, por dentro de somente uma, esse começo é assim, desço por dentro de uma e subo por dentro de uma, tá? Agora, aqui desse lado direito meu, eu vou descer por dentro de duas, tá? Então, aqui eu desço, aqui tem um nozinho, eu vou descer por dentro de uma primeiro, depois desço dentro por dentro da outra. Meu Deus, minha dicção hoje tá péssima. Então, ó, descendo por dentro de duas,
Ó, então desço por dentro dessas duas aqui, certo? E agora eu subo do meu lado esquerdo, eu subo por dentro somente uma, tá? Uma somente, certo? Aqui agora do outro lado eu vou descer por dentro de duas novamente. Então, sempre repetindo o mesmo processo, tá? Ó. Então, desse outro lado eu desço, ó, por dentro de duas, tá? E do meu lado esquerdo eu subo por dentro de uma somente. Do meu lado direito eu desço por dentro de duas e do meu lado esquerdo eu subo por dentro de uma somente. Vou adiantar o processo, porque agora o processo é sempre o mesmo, não tem segredo nenhum, tá? Então, não tem segredo nenhum. Então, eu vou fazer a mesma coisa, igual eu fiz nessa lateral, eu vou repetir o mesmo processo aqui. Igual eu fiz aqui, eu vou repetir o mesmo processo aqui também, na parte de cima aí da nossa moldura, tá? Dessa forma. Então, vou adiantar o vídeo, depois eu volto pra gente fazer a parte onde vai colocar o nosso chaveiro. Ó, gente, então já voltei aqui, já adiantei todo o meu processo, costurando sempre a mesma coisa. Fui costurando em todas as minhas laterais dessa forma aqui, olha como que ficou, tá? E já finalizei aqui saindo nessas duas últimas pérolas aqui da ponta, certo? Então, minha agulha está saindo aqui, ó, por dentro dessas duas últimas aqui. Agora aqui eu vou andando com a minha agulha até chegar por dentro aqui do meio. Eu preciso sair por dentro dessas duas aqui do meio, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar, só que daí eu preciso sair, ó, na parte de trás, que essa parte que tá na nossa moldura é a parte da frente do nosso quadro. Então, eu preciso sair aqui, ó, por dentro dessas duas de trás aqui do meio. Então, aqui é só andar com a minha agulha pra gente colocar já o nosso chaveirinho, tá? Então, não tem segredo, ó. Vou descendo e subindo somente do lado de trás do meu quadro, pra me chegar lá nas duas do meio que eu falei pra vocês, tá? Então, sem segredo aqui, ó, só descendo e subindo, ó. Subo por dentro de uma, do ladinho eu desço por dentro de mais uma, ó. Desço e subo, até chegar aqui no meio que eu falei pra vocês, ó. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês entenderem. Então, eu vou deixar 4 pérolas desse lado, certo? E 4 pérolas desse outro lado aqui. E trabalho com essas duas aqui do meio, ó. Com essas duas aqui do meio. Então, já sai aqui, ó, onde eu falei pra vocês, certo? Já sai aqui onde eu falei pra vocês e já entro por dentro dessa próxima aqui, que é essas duas aqui do meio, então, onde a gente vai trabalhar. Ó, gente, então já saí, já cheguei com o meu fio aqui por dentro dessas duas aqui do meio, onde eu falei pra vocês, tá? Tá saindo aqui, ó, pra baixo aqui, ó, virado pra mim, tá? Então, é essas duas aqui, ó, essa e essa aqui, ó, tá? Que a gente vai trabalhar. E agora aqui eu vou colocar no meu fio 5 pérolas da número 3. Ó, coloquei 5 pérolas. Eu ia colocar 4, mas resolvi colocar um pouquinho mais, tá? Porque eu acho que vai ficar muito pequeno. Então, da onde está saindo aqui o meu fio, eu volto por trás novamente, tá? Então, aqui da onde está saindo o meu fio, eu vou voltar por trás, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês, ó. Então, eu volto por trás, ó. Ó, de baixo pra cima aqui desse lado, eu entro com a minha agulha, ó. Dessa forma aqui, certo? Que essas duas do meio aqui que a gente está trabalhando. E vou puxar. Ó, puxei e vai ficar assim, com essa argolinha aqui, ó, atrás, certo? Agora, já entro por dentro dela aqui de novo, dessa outra aqui do ladinho, certo? Descendo, dessa forma. E agora, aqui eu vou achar um lugar pra mim poder arrematar o meu fio, tá? Então, aqui puxo bem meu fio, deixo tudo bem centralizado, bem organizado. E vou achar um lugarzinho pra mim poder arrematar o meu fio. Se você quiser passar por dentro dessas pérolas que você acabou de colocar novamente, aí fica aí a critério de vocês, tá? Fazer isso daí. Agora, aqui eu só vou achar um lugarzinho pra mim poder arrematar. Da onde está saindo aqui meu fio, eu só vou andar por dentro de algumas à frente. Ó, só vou andar aqui por dentro dessas daqui à frente e vou poder arrematar o meu fio. Ó, deu um nozinho aqui, mas enfim, consegui sair daqui. Então, aqui mesmo, ó, do ladinho, eu já consigo arrematar, ó. Então, passo por debaixo do meu fio, dou aqui o meu primeiro nozinho, dessa forma aqui, certo? E aqui eu dou o segundo novamente. Então, só vou dar 2 nozinhos pra gente já tentar esconder esse nozinho, pra não ficar aparente, tá? Então, dei 2 nozinhos simples, 2 nozinhos. E aqui do ladinho, de onde está o meu nó, eu entro, ó, descendo com a minha agulha, certo? Dou aqui uma puxadinha de leve.
E já tento esconder esse nozinho aqui pra não ficar aparente. Tá, ó, dou uma puxadinha assim de leve pra me tentar esconder ele por dentro dessa daqui, ó. Certo? Vem com minha tesoura e vou cortar o fio que ficou, o restante de fio que ficou, certo? E ficou assim, gente, o nosso quadrinho, olha que bonitinho. Agora aqui a gente vai colocar a nossa fotinha e o nosso chaveirinho já para finalizar, porque o vídeo já tá ficando muito, muito longo. Então, vou pegar aqui minha argolinha para chaveiro, certo? Ó, pega aqui minha argolinha de 5, 6 milímetros, essa daqui. Vou passar por dentro aqui dessa argolinha que a gente fez, eu passo aqui por dentro. Já vem com o meu chaveiro também, passo por dentro e já vou fechar essa argolinha aqui, tá? Opa, deixa eu fechar aqui com muito cuidado. Ó, já fecho bem fechadinho, certo? E vai ficar assim o nosso chaveirinho, ó, sem a foto, que bonitinho que fica, tá? E agora aqui, como esse chaveirinho, esse quadrinho é bem maleável por ser feito com pérola, a gente consegue colocar nossa foto com muita facilidade. Então, aqui, ó, é só ajeitando, abrindo assim as laterais e encaixando a nossa foto, gente, ó. Não tem segredo nenhum. Aqui, ó, só encaixando mesmo a nossa foto. Não precisa dobrar a foto para fazer isso, para não amassar a foto. Ó, e fazendo isso, depois aqui é só ajeitar e não cai. Ó, pode chacoalhar, ó. Pode fazer o que for, que não caia a nossa foto, está bem segura aqui no nosso porta-retrato. E eu coloquei aqui da minha princesinha, gente, olha isso, a fotinha da minha princesinha quando era um pouquinho mais novinha, mais criancinha, tá? E ficou assim, olha que bonitinho que ficou, que perfeição, gente. Eu amei, adorei essa ideia, eu espero muito que vocês tenham gostado também. É um pouco trabalhoso, mas não é difícil de fazer, tá? Então, foi isso, gente, ó, tinha feito nessas duas cores. Então, eu tinha feito nessa douradinha e resolvi fazer nessa rosinha aqui também junto com vocês, que eu achei que ficou um arraso, ficou um luxo das minhas duas princesinhas. Essa daqui também é minha outra filha. Então, foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!